Você está um pouco desapontado com o rendimento do Honda nesses 3 jogos que o Botafogo fez no retorno do Campeonato Carioca? Você também acha que o Honda foi sacrificado na posição dele? E como que a chegada do Calu impacta no esquema tático que o Paulo Tuori vai mandar a campo e como ele vai utilizar o Honda nesse meio de campo? Essas e outras perguntas, fica aí que eu já respondo. Olá, helenos e helenos, eu sou Társilo Delfim e este é o Área Técnica, o programa de análises táticas da Rádio Botafogo. Hoje a gente vai falar sobre uma questão que está, de certa forma, preocupando um pouco o torcedor alvinegro, depois de toda a festa que foi feita com a chegada, com o anúncio do Kisuke Honda e agora também com a chegada do Solomon Kalou ao Botafogo. Acontece que nesses 3 jogos que o Botafogo foi a campo no Campeonato Carioca, a torcida ficou um pouco, digamos assim, ressabiada, né, com o desempenho que o Honda teve. Porém, é para tanto? É para a galera ficar ressabiada? O que o Paulo Autuori quer, afinal, do Honda? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: quando o Paulo Autuori foi apresentado no Botafogo, lá em fevereiro, ele falou isso sobre o Kisuke Honda. É um profissional exemplar. E isso nós necessitamos de referências assim, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Né? Acho que em termos técnicos vai agregar muitíssimo ao grupo, né? É extremamente competitivo. E acho que foi uma tirada de mestre do clube, a vinda do Honda em todos os sentidos. Entendeu, galera? Então, é isso que o Paulo Autuori pensa do Honda. Um jogador inteligente, um jogador muito competitivo, tá? E um jogador que tem uma técnica que está muito acima, né, da média. E o Paulo Autuori faz um comentário que faz uma crítica, na verdade, muito, muito pertinente ao calendário brasileiro e à defasagem técnica, né, no futebol brasileiro. Dá uma olhada nesse trecho da entrevista. O futebol brasileiro perdeu coisas importantes que tinha. Por exemplo, a possibilidade que os clubes tinham, e não só os grandes clubes, de viajarem e participarem de torneios importantes na Europa, né, de verão. Isso por si só já permitia, de alguma maneira, um intercâmbio. Você viu o que estava acontecendo por lá, você está me entendendo? O calendário do futebol brasileiro, cara, é insano, é impossível. Cara. Nós temos que combater isso. Você joga a cada 3 dias, você está entendendo? Mas isso não ocorre em algum momento do ano. É o ano todo. Então, o que ocorreu o calendário brasileiro gera para o treinador brasileiro? Primeiro, a necessidade de estar focado só aqui, porque não tem tempo para nada, a não ser jogar, ok? Isso, por si só, gera o quê? Uma atrofia do repertório em termos de treinos e em termos de ideias de jogo. E isso nos fez ficar longe daquilo que estava acontecendo em termos de transformações do jogo no mundo do futebol. Pois é, o nosso técnico, Paulo Autuori, enxerga longe. É um cara que tem muita vivência, ele passou muito tempo na Europa, é um cara que é muito atualizado, um cara que estuda futebol pra caramba, e não é à toa que essas críticas dele, tá, não são críticas infundadas. Mas o que acontece? O que acontece é que o nosso futebol, ele, na verdade, ele viveu trancado numa caixa que pertencia, digamos assim, a uma emissora de televisão que ignorava completamente tudo aquilo que estava acontecendo lá fora, sempre com aquele pachequismo inacreditável, né? Isso, a gente está falando de 30 anos, né? De 30 anos, 40 anos para cá. Naquele pachequismo de que o futebol brasileiro é o melhor do mundo e que o futebol europeu é somente força física, que o futebol inglês é somente chuveirinho para a área, que o futebol italiano é só aplicação tática, ou seja, por causa dessas bobagens, né, digamos assim, o futebol brasileiro, e também por causa do calendário esse influenciado pela dona do futebol nos últimos 30 anos, pelo menos no Brasil, o futebol brasileiro ficou realmente isolado do mundo, muito isolado no mundo.
O que a gente tem, na verdade, são jogadores brasileiros atuando fora do Brasil, né, e atuando dos melhores times do Brasil, e eles notavam, eles percebiam, quando você via esses jogadores chegando lá, a gente percebia que esses jogadores cresciam taticamente, tecnicamente. Por quê? Porque as novidades, digamos assim, né, que aconteceram ao longo desse tempo dentro do futebol foram muito, muito significantes. E o Brasil, aqui, o futebol praticado aqui no Brasil foi ficando cada vez mais para trás, foi ficando cada vez mais defasado, tá? O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com o nosso amigo Honda e o que isso tem a ver com a chegada do Salomão Kalou e o que tem a ver, isso tem a ver com da maneira que o Paulo Autuori vai armar a equipe. A primeira questão é que o Honda foi recuado, tá ok? Para uma posição em que a galera acha que ele está sendo sacrificado. Será mesmo? Por que a galera tem uma sensação de que o Honda está sendo sacrificado? Por muito tempo, a mídia brasileira, sempre cobrindo o esporte, sempre cobrindo o futebol aqui no Brasil, sempre colocou na cabeça das pessoas, né? Isso é uma questão até de linguística, uma questão de terminologia, que o meio de campo é formado por volantes ou cabeças de área, né? Um meia armador e um meia de apoio, certo? Qual é o problema disso? O problema é que essas nomenclaturas não dão conta do que os jogadores atuais, ou que a maioria das equipes, as melhores equipes, principalmente no continente europeu, e aí eu estou falando de Real Madrid, eu estou falando de Barcelona, eu estou falando de Manchester United, eu estou falando de Manchester City, né, todas as equipes, Juventus, todas as equipes de ponta mesmo, quando você olha para o jogo deles, né, inclusive a nomenclatura muda bastante, e isso faz com que a gente entenda melhor o que está acontecendo lá fora e faz com que, ao não usar essas terminologias ou não dar conta daquilo que os jogadores de meio de campo hoje em dia estão fazendo, a nossa mídia atual acaba colocando o discurso, acaba colocando o debate num nível muito raso, num nível muito baixo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que um jogador é volante, o que quer dizer isso? O antigo cabeça de área. Cabeça de área, né, todo mundo sabe, aquele jogador que joga na frente dos dois zagueiros, e a função primordial de um cabeça de área é realmente jogar na cabeça da área, espanando as bolas, ou dando aquele jogador tipo Dunga, tipo Mauro Silva, aqueles jogadores que são fortes, muito fortes fisicamente, cuja a obrigação desses caras é desarmar o adversário, tá? Desarmou o adversário, toca rápido. Essa é a função desses dois jogadores, essa é a função de jogadores tipo cabeça de área. E aí, o que acontece? A gente tem uma evolução do cabeça de área, que são os volantes. O que são os volantes hoje? Os volantes são aqueles jogadores que têm mais mobilidade do que cabeças de área, jogadores que sabem articular bem com o jogo, mas que também sabem recompor na marcação. No Brasil, então, a gente tem os volantes, né? Aquilo que a mídia esportiva brasileira se acostumou a chamar de volante, e o público brasileiro foi entendendo como volante, como uma coisa um pouquinho diferente de cabeça de área, sendo volante aquele jogador que consegue articular bem o jogo, aquele jogador que consegue tocar bem a bola, mas um jogador que tem maiores preocupações defensivas do que ofensivas, certo? Pois bem, aí que está o problema. Essa terminologia, digamos assim, essas nomenclaturas não acompanharam a evolução tática, principalmente no futebol europeu, nos últimos 20 anos. Digamos assim, 20 anos, tá? Por que eu estou falando isso? Você aí que está me acompanhando nesse momento, já ouviu falar num jogador que tem uma função chamada box to box? Ou, traduzindo para o português, de área a área? Você aí já ouviu falar num jogador que tem uma função de regista? Não? Se você não conhece essas funções... e tem uma terceira. E o tetraquartista? Você já ouviu falar no tetraquartista? Também não? Pois é. Aí é que tá, galera. Essas três funções, esses três jogadores, digamos assim, de meio de campo, tá? São funções que são extremamente modernas no futebol mundial hoje. Possivelmente todos os times europeus de ponta usam esses três jogadores, essa combinação de três jogadores com funções distintas, tá? Às vezes até com estilos parecidos, mas com funções distintas, tá ok? E com propósitos distintos,
certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Um jogador que seja box-to-box é aquele jogador que ele tem a função de correr de área a área, ou seja, ele tem que ser bom defendendo, ele tem que ser bom saindo com a bola, tá? E ele, ao mesmo tempo, ele tem que ser também bom para chegar na frente, para ajudar o ataque, para ser homem surpresa. Isso é um box-to-box, certo? Um exemplo de um box-to-box que a gente pode dar. Paul Pogba, que hoje está no Manchester United e jogou na Juventus também, ao lado do Pirlo. Outro jogador que a gente pode chamar de box-to-box, Busquets, que jogava no Barcelona, naquele trio de meio de campo fantástico que o Barcelona tem, Busquets, Iniesta e Xavi. E aí a gente vem para o outro jogador, para o outro estilo que eu estava falando, o regista. O regista é aquele jogador que ele não tem tantas obrigações de marcar, apesar de que ele também marca, mas a função primordial dele não é tão essa, mas ele é aquele jogador que tem, talvez seja o jogador mais talentoso do time, aquele jogador que é capaz de dar passes de 70 metros, tá? Jogadores assim que têm uma visão de jogo muito diferenciada. São eles: Pirlo, Iniesta, deixa eu ver quem mais aqui, Paul Scholes, Luka Modric. Para não ficar somente nesses jogadores internacionais, vou citar um aqui, Zé Roberto, que estava jogando no Palmeiras, que já se aposentou, e que jogou no Palmeiras, né, nessa função de regista, tá? E, para não dizer que no Brasil não há o regista, tá, eu vou pegar um exemplo para vocês antigo. Na seleção de 1970, a seleção canarinho, campeã da Copa do Mundo de 1970, a seleção brasileira jogava com regista e com box-to-box. Quem que era o regista? O Gerson. E quem que era o box-to-box? O Clodoaldo. E quem que era o tetraquartista? Pelé. Embora o Pelé seja o mais talentoso desses três, né, tenha sido talvez o maior jogador do século e tal, o Pelé era a cabeça do triângulo. Ele era o jogador desses três, ele era o mais avançado. E Clodoaldo e Gerson jogavam lado a lado, mas vocês percebam que o Gerson era aquele jogador dos lançamentos longos, o Gerson era o jogador que vinha buscar a bola na defesa para começar a armação, e o Gerson também chegava na frente para concluir, para chutar de fora, o Gerson era responsável por bolas paradas, tá ok? Tudo isso é função do regista. Por que eu estou falando isso? Porque o que o Paulo Autuori está dizendo com relação à defasagem tática é que o futebol brasileiro, dos últimos, 20 anos, 30 anos, acabou não acompanhando, digamos assim, essa evolução, e veja bem, é uma evolução revisitada, porque o Brasil usou isso na Copa de 70, abandonou esse modelo, foi buscar outros modelos, e aí a gente poderia ficar o tempo inteiro aqui falando sobre isso, mas a gente tem um exemplo muito claro da Copa de 94, quando o Brasil inaugura a tal da Era Dunga, né, digamos assim, a escola gaúcha toma conta, que você tem jogadores cães de guarda, marcadores, brucutus na frente da zaga, tal, não preocupados em jogar bola. O futebol brasileiro seguiu essa escola gaúcha, digamos assim, de futebol, até pouco tempo, se bobear, ainda segue. Tanto que o técnico da seleção brasileira é o Tite, que é da escola gaúcha. O futebol brasileiro não teve o regista nos últimos 20, 30 anos, com raríssimas exceções. Raríssimas exceções. Esqueci de falar. E o tetraquartista? O tetraquartista é aquele jogador que joga mais avançado desses três, desse trio. É um jogador que ele tem que correr mais. É um jogador que ele se desloca de ponta para ponta, da esquerda para a direita. Ele não guarda uma posição fixa. Na verdade, ele tem sempre que estar do lado oposto, ou então sempre se aproximando muito do regista, ou para atrair a marcação e abrir espaço, ou então para se aproximar do regista para poder ocasionar a troca de bolas rápida, o 1-2 e tal. É essa função de regista, tá, ok? Que o Honda está sendo preparado. Mais ou menos parecido com André Pirlo. Eu não estou dizendo que o Honda está no mesmo nível técnico do André Pirlo. Eu preciso sempre pontuar isso. Mas para vocês terem uma ideia,
né, do que faz um regista e de como joga um regista, dá uma olhada nesse vídeo aí do André Pirlo, como ele joga muito mais recuado, mas como ele é responsável pela cobrança de falta, como ele é responsável pelos passes em profundidade, por lançamentos longos, passes verticais e principalmente tocar rápido na bola. Dá uma olhada nesse vídeo aí. E aí, entenderam? É justamente essa função que o Paulo Autuori espera que o Honda seja capaz de exercer, tá ok? E isso traz de volta aquele problema, aquele dilema que eu já falei com vocês com relação, no último Área Técnica eu falei com vocês com relação a como o Paulo Autuori vai armar esse time do Botafogo a partir de agora, já que tetraquartista é o Bruno Nazário, isso já está decidido. O regista vai ser o Honda, isso também está decidido. Porém, o Caio Alexandre, que vem sendo escalado ao lado do Honda, também tem o estilo de regista. Mas será que o Caio Alexandre pode fazer a função de box-to-box? Lembrando, os 3 jogadores do meio de campo. O box-to-box, regista e o tetraquartista. Lembra do Barcelona, que eu tinha falado para vocês? Busquets era o box-to-box. Iniesta era o regista. Xabi era o tetraquartista. Tá ok? Vamos dar uma olhada de novo, tá ok? Nessa composição que o Paulo Autuori está fazendo. O Honda, como regista, ele não vai jogar aqui, nessa função. Honda, como regista, ele vai jogar, o Botafogo vai jogar assim. O Honda, e aí é que é importante a gente falar para a torcida alvinegra, o Honda não será, tá? Não será cabeça de área. O Honda não será volante, porque a palavra volante não dá conta daquilo que o regista faz, tá? O Honda, ele tem a função de armar o time do Botafogo, é ele que é a cabeça pensante. Pensa aqui que o Botafogo tem um triângulo invertido, ó. Isso aqui é um triângulo, tá vendo? Mostrando aqui para vocês. Isso aqui, ó, gente, é um triângulo. E quem está, na verdade, armando, pensando o jogo todo, é o Honda. Então, essa é a função do regista. Ele tem a função de distribuir o jogo dessa forma, olha. Ele é o maior distribuidor de bola. E ele tem que se movimentar também, né, por várias faixas de campo. A função dele é distribuir bolas, tá? É sempre colocar os outros jogadores para jogar, é sempre acionar jogadores que estejam em melhor posição, né? Ele faz essa ponte também com os zagueiros, ou seja, ele faz o jogo girar ao entorno dele. O time é montado no entorno dele, certo? E é por isso que é fundamental que para o regista ele tenha o tetraquartista. É isso que o Bruno Nazário representa hoje. O Bruno Nazário é o tetraquartista. O Bruno Nazário é o jogador que pode se movimentar, né, sempre de uma posição para outra aqui, sempre buscando os lados do campo, né, abrindo espaço justamente para que o regista consiga ter campo para jogar, ele tenha campo para passar, para lançar. E é muito importante que, para esse esquema funcionar, que o regista ele joga sempre dentro de um esquema 3-5-2, ou então no esquema 4-2-3-1, que são justamente os 3 esquemas que o Paulo Autuori vem implementando no Botafogo, tá? Qualidades principais do regista. Ele tem que ter um aproveitamento de passes muito bom, ele tem que saber fazer passes em infiltração, ele tem que saber armar o jogo a partir da defesa, ele tem que ter passe longo, né, muito qualificado, tem que lançar muito bem, ele precisa que outros jogadores o deem proteção para que ele tenha espaço, para que ele tenha tempo e espaço para poder criar jogadas, tá ok? Por isso que é importante o Bruno Nazário correr muito, e é por isso que a gente ainda não tem o box-to-box. Por isso que o Botafogo cogitou
o Elias, que é um box-to-box. Por isso que o Botafogo cogitou o Luiz Antônio, que é um box-to-box. Por isso que ventilaram esse tal de Renato, aí agora há pouco, que também é um box-to-box. Ou seja, o Botafogo precisa estar procurando um jogador box-to-box. Aí, se você colocar todos esses 3 jogadores aqui, ó, e chamá-los de volante, você não dá conta da função deles e você não dá conta de tudo aquilo que eles realmente são capazes, né, de fazer em campo. A pergunta que fica é: o Honda tem capacidade para ser o nosso regista? O Honda pode ser o nosso regista? Vamos dar uma olhada nos números do Honda, nesses 3 jogos que o Botafogo fez no retorno do Campeonato Carioca. A média de posse de bola do Honda foi de 5,66. Se eu não me engano, a média dele só não foi maior porque a maior média do time foi do Caio Alexandre. A média de aproveitamento de passes dele foi de 96%. Ótima média, muito boa, excelente, típica de um regista. Ele fez 8 desarmes, sendo que desses 8 desarmes foram 4 no último jogo, contra o Fluminense, um adversário bem mais qualificado. E ele também deu assistências para finalização. Foram 3 assistências para finalização, sendo que dessas 3, 2 foram contra o Fluminense. Inclusive um passe lindo de primeira, que ele pegou na intermediária, colocou logo para o, se eu não me engano, não sei se foi o Bruno Nazário, se foi o Luiz Fernando, e que demonstra claramente essa qualidade que ele tem de pensar rápido e tocar rápido. Outra função importantíssima, tá, para o regista é a virada de jogo, é saber virar jogo. Sempre lançar bolas na diagonal, lançar bolas para os extremos, mas também, né, fazer a virada de jogo para você pegar sempre a defesa desprevenida. No primeiro jogo, isso já mostra a evolução. No primeiro jogo dele, contra a Cabo Friense, ele virou 0 bolas. No segundo jogo contra a Portuguesa, foi uma virada certa, uma errada. No terceiro jogo contra o Fluminense, já foi uma virada certa. Ou seja, o Honda está evoluindo nessa função. E outra coisa que é fundamental para o jogador, para o regista, ele tem que ser muito bom em lançamentos. Olha a evolução. Da partida contra a Cabo Friense, 0, contra a Portuguesa, 2 lançamentos, 2 tentativas e 2 erros. E contra o Fluminense ele já tentou mais. Foram 4 tentativas e 2 erros, né? O que mostra que o Honda está buscando se adaptar a essa função, o que é muito natural para jogadores da idade do Honda. Lembrando que o jogador que eu dei como referência para vocês, o André Pirlo, não começou a carreira como regista. Ele começa a carreira como um tetraquartista. Da onde que vem esse termo tetraquartista? Da época que o quadrado de meio de campo, tá, era a grande novidade tática. Você tinha 2 jogadores um pouco mais recuados, às vezes 2 box-to-box, tá? Você tinha justamente o regista e o tetraquartista jogando lado a lado, tá? Sendo que o tetraquartista era o 10, o camisa 10, o clássico, né, que a gente se habituou a chamar o 10, né, de o grande armador. Só que o futebol brasileiro, na cabeça das pessoas ainda, principalmente na cabeça da crônica esportiva brasileira, tá, esse camisa 10 ainda é uma função, digamos assim, insubstituível. E na cabeça de muita gente, o 4-4-2 ainda é o melhor esquema. Gente, o 4-4-2, né, praticamente acabou. Não existe mais ninguém jogando no 4-4-2, pelo menos não nos times de ponta, pelo menos não nas melhores equipes, não nas equipes que conseguem obter os melhores resultados. E por que isso? Não é uma questão somente de você ter 4 jogadores definidos no meio de campo. O problema são os 2 jogadores que você tem atrás, que jogam na frente da zaga. Quer ver um exemplo de um 4-4-2 que funcionou muito bem e deu um título para o Botafogo? 95. Com quem? Paulo Autuori. Mas naquela época o 4-4-2 se aplicava. A gente está falando de 95, um ano depois que o Brasil havia sido campeão mundial, né, estabelecendo assim o padrão de jogo com Mauro Silva e Dunga à frente da zaga. E o Botafogo tinha Leandro Ávila e Jamir. Jamir que chegava um pouco mais no ataque. O Jamir talvez fosse esse jogador que se assemelhasse a um box-to-box.
Já o Leandro Ávila era mais realmente um volante, um cabeça de área, um jogador que se dedicava muito à marcação, embora tivesse, na minha opinião, muita qualidade também na hora de tocar a bola, né? Ele era um jogador o Leandro Ávila era um jogador muito interessante. Porém, gente, o futebol evoluiu e o futebol brasileiro foi ficando para trás. Por isso que na cabeça das pessoas o 4-4-2 faz tanto sentido. Por isso que na cabeça das pessoas ainda faz sentido ter um cão de guarda. Por isso que na cabeça das pessoas ainda faz sentido que você defenda que tenha um jogador em campo que só faça uma coisa: marcar, destruir. Na verdade, gente, a evolução do futebol, a evolução tática do futebol nos mostra hoje que não se trata mais de um indivíduo em campo responsável pela marcação que pode fazer toda essa diferença. O futebol nos ensina hoje, tá, que a principal defesa que existe é a compactação. Não se joga futebol hoje em mais de 30 metros. 30 metros ao limite. Quando eu falo de 30 metros, é a faixa de campo que uma equipe tem que compactar e tem que atuar. No máximo 30 metros, nunca mais do que isso. Concorda que com 30 metros de área, você tem muito menos espaço para o adversário conseguir tocar a bola e os seus jogadores sempre vão estar muito bem posicionados para dar combate? É isso aí, fica muito mais fácil roubar a bola, tá? Agora, quando você joga com um time muito espaçado, quando o seu time não aguenta correr em alta intensidade para compactar o campo em 30 metros, aí você tem um problema. Você sempre vai ter uma defesa muito exposta e você sempre vai ter jogadores de meio de campo, uma preferência, digamos assim, para jogadores de meio de campo mais brucutus, com mais marcação. Eu chamo a atenção para vocês, para a gente terminar aqui, entre a diferença de raciocínio, de pensamento, da maneira de se enxergar o futebol do Paulo Autuori, para o Barroca e para o Jair Ventura, tá? Lembrem-se bem disso, a diferença dos três. E outro detalhe mais importante, talvez a declaração mais importante do Paulo Autuori com relação ao que ele espera do Botafogo. Dá uma conferida aí. O importante é que daqui para frente a vinda de jogadores obedeça um critério que não tem a ver com eu gosto desse jogador, e sim com a necessidade de criar um perfil, né, jogadores que tenham uma postura que sirvam de referência para os mais novos. Então, cada vez mais é importante um clube, especialmente um clube que tem as pretensões do Botafogo de virar um clube, né, empresa, e todos sabem disso, de ter, né, uma análise de mercado muito bem feita e que obedeça a critérios claros em relação às características que se quer desse jogador, porque elas têm que ser completamente convergentes com aquilo que se quer em termos de jogo. Então, o grande objetivo nosso é exatamente esse: trabalhar o futebol do clube, né, como um todo, ter perfis muito claros que facilite o processo seletivo não apenas de jogadores, mas de profissionais das diversas áreas que tenham que vir a trabalhar dentro do clube. Deu para entender agora por que o Calu foi trazido? Porque para um regista é fundamental que você tenha dois jogadores abertos que saibam receber a bola. Luiz Henrique a gente já sabe que sabe receber a bola. Agora o Luiz Fernando sabe? O Luiz Fernando consegue receber a bola da maneira que precisa receber, consegue se colocar, consegue dar a opção que o regista precisa que ele dê? O Calu sabe. O Calu entende isso. Ele já está acostumado com esse sistema. Tá bom? Então, galera, calma, muita calma. O Honda está sendo preparado para ser um regista, tá? E Bruno Nazário será o tetaquartista. E a gente ainda não tem o box-to-box. Esse é o jogador que o Botafogo, esse é o perfil do jogador que o Botafogo está procurando. Para que vocês entendam o que é um box-to-box, eu vou deixar aqui um vídeo para vocês assistirem do Busquets, que era o box-to-box, que a gente fala, muita gente chama de carregador de piano, mas o cara era muito mais que o carregador de piano. O cara joga muito o tal do Busquets, tá ok? Dá uma conferida no vídeo do Busquets aí para vocês entenderem.
galera, a gente já havia, inclusive, finalizado essa edição quando saiu a notícia de que o Botafogo, através do Montenegro, inclusive, ele anunciou que o Botafogo havia desistido da contratação de outros volantes, portanto, o Botafogo não vai, pelo menos por enquanto, procurar outro volante no mercado. Isso significa que vai ter que usar aquilo que já tem. E o que já tem é o Caio, né? Caio Alexandre, que pode jogar ao lado do Honda, porém o Caio Alexandre, por ser muito novo, ele vai ser trabalhado, provavelmente vai ser trabalhado para se transformar no box-to-box. Ou então ele vai usar o Cícero, né? Que é uma alternativa que eu acredito que não deva ser, digamos assim, a mais indicada, né, para ocupar essa função de box-to-box. É muito possível, dependendo do desempenho, a gente não sabe, né, do Foster, que em determinados momentos ele utilize um sistema 3-5-2, sendo o Foster o mais avançado dos três zagueiros, né, e aí liberando justamente o Honda, para dar justamente mais liberdade para o Honda, para ele poder chegar no ataque, né, e também tirando dele, né, essa obrigação de marcar. E é possível também, né, que ele utilize alguém como o Gabriel Cortez, é possível adaptar o Gabriel Cortez para se tornar um box-to-box. Não é uma alternativa que eu acredite muito, mas está na mesa, é uma possibilidade também. Ou então pegar um outro garoto da base, um Luiz Otávio, algum outro garoto da base, e desenvolvê-lo para ocupar justamente a função do box-to-box. Mas lembrando, tá? Na cabeça do Paulo Autuori, tá? Ele quer formar o meio de campo com os três jogadores, com os três estilos de jogadores que eu mencionei aqui. Vai ser o regista, que, como vocês puderam ver aí no vídeo do Honda, né? Ele já vem ocupando, já vem fazendo essa função. Vai ser o tetraquartista, que é o Bruno Nazário. O Bruno Nazário é esse jogador para ele. Com a posição aberta de box-to-box, então ele tem essas alternativas aí que eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? E aí, gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, já sabe o que fazer. Só colocar aqui, ó, só apertar aqui embaixo, nesse botãozinho aqui, para se inscrever aqui no canal da Rádio Botafogo, deixa sua curtida, deixa seus comentários, né, que a gente procura sempre interagir com vocês, tá bom? Muito obrigado, Helenos e Helenas, e até a próxima!